Para muitos de nós, as estações do ano dizem muito. Por exemplo, quais férias estão chegando ou qual comida deliciosa da estação pode ter no supermercado. Mas e se não houvesse estações ou apenas uma o ano todo? Bem, quer saber? Bora lá. 1. A Terra não seria inclinada. Vamos ver isso em escala global. Nosso planeta é dividido em hemisférios e cada um deles se inclina em direção ao Sol enquanto a Terra gira em seu eixo. Sem essa inclinação, haveria algumas mudanças climáticas significativas. A ciência diz que o frio se estenderia para o norte e para o sul do Equador, criando dois extremos de calor e frio. Todo mundo provavelmente se mudaria para os locais próximos ao Equador, onde seria mais quente. Isso causaria superpopulação, disseminação de doenças e falta de recursos. Vamos nos aprofundar. 2. Faltaria comida. Como mencionei, a maioria das regiões seria fria e teria sempre o inverno. Seria muito difícil cultivar o trigo, legumes ou frutas. Os animais também se deslocariam para as regiões quentes em torno do Equador e provavelmente seriam caçados em excesso, se não fosse cultivada comida suficiente para sustentar o aumento da população. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Todos se tornariam catadores, tirando todos os recursos que pudessem da terra. 3. Os humanos provavelmente não teriam progredido. Vamos mudar um pouco a perspectiva e pensar em como teria sido se não tivéssemos estações para o homem primitivo. Todos sabem o quão difícil pode ser viajar durante o inverno, mesmo nos tempos modernos. Os humanos provavelmente não teriam se encontrado muito com outros e os vilarejos seriam dispersos. Se as pessoas não tivessem conseguido reunir seus cérebros para pensar, não teríamos muitas invenções de hoje. E talvez nunca tivéssemos aprendido a usar ferramentas. Poderíamos nunca ter nos industrializado ou termos as tecnologias básicas. 4. Seríamos muito mais suscetíveis a germes. Pelo meu argumento anterior, provavelmente também não teríamos avançado muito na medicina. Se todos tivessem que morar juntos perto do Equador, estaríamos vulneráveis a muitas doenças. E não apenas contraindo um do outro, mas também dos insetos. As regiões próximas ao Equador geralmente são quentes e úmidas, ou seja, o ambiente ideal para patógenos que os insetos tropicais carregam. Os animais e o gado que estaríamos usando como fonte de alimento também sofreriam. 5. Problemas agrícolas. Vamos ver isso um pouco mais de perto. Há muita chuva nesses climas tropicais, o que significa que há muitas mudanças de solo nas áreas que os agricultores limpam para o cultivo. A chuva pode causar erosão no solo, o que empurra todos os nutrientes abaixo do nível das raízes, tornando as terras, pelo menos parcialmente inférteis. As regiões tropicais podem lidar com isso agora, porque geralmente têm uma baixa densidade populacional. Se todos tentassem se mudar para o mesmo lugar, não haveria o suficiente para dar conta. Vai saber ao que as pessoas iriam recorrer. 6. Precisamos de inverno. Sim, o inverno pode ser desagradável e até mesmo perigoso, mas se não houvesse estações e todos decidissem escapar do inverno que viria e se aproximar do calor do Equador, estaremos abrindo mão e perdendo muitas coisas. O inverno nos protege dos insetos tropicais e de suas doenças que já mencionei. Além disso, muitas culturas das quais dependemos, como trigo, aveia, cevada, batata e milho, crescem melhor em climas mais frios, com o inverno. 7. Teríamos que reaprender a sobrevivência básica. Lembra quando eu falei sobre a inclinação da Terra? Sem essa inclinação, além de não haver estações, as mesmas áreas da Terra receberiam a mesma quantidade de luz solar quase o tempo todo. Isso significa que teríamos que nos adaptar e aprender a cultivar com sucesso nessas novas condições, o que inclui o cultivo e a criação de animais. Descobrir como manter doenças afastadas também estaria na pauta. 8. O tempo e a temperatura seriam previsíveis. Essa seria a nossa única vantagem. Não haveria muita variação nas horas diurnas e noturnas, quantidade de luz solar por dia ou mudança na atmosfera. Todos os dias pareceriam praticamente o mesmo. Uma vez que descobrimos como cultivar em um clima imutável, ser capaz de prever o clima e seus padrões ajudaria muito. 9. Paisagem imutável. Quando nossas estações mudam, tudo muda à nossa volta. O melhor exemplo são as folhas mudando durante o outono. Se não tivéssemos estações, não haveria muitas variações em nossa paisagem, porque o clima permaneceria o mesmo e cada local teria uma quantidade de luz solar previsível e definida. Parece muito chato para mim. O que você acha?
Sentiria falta das mudanças que as estações trazem? 10. Os equinócios não existiriam. Os equinócios sinalizam a mudança das estações. Para nós terráqueos, eles significam essencialmente uma mudança na luz à medida que os dias ficam mais longos e mais curtos durante a mudança das estações. Por exemplo, no hemisfério norte, as noites começam a ficar mais longas e as horas de sol começam a ficar mais curtas no equinócio de outono. Sem as estações, não haveria muita variação na luz. Alterações nesse processo teriam um enorme efeito biológico em plantas e animais, que não saberiam quando é hora de se reproduzir ou de hibernar. 11. Efeitos psicológicos. Considerando que você não mora perto do Equador, provavelmente experimenta pelo menos algumas variações nas estações em que vive, como inverno e verão ou úmido e seco. Já ouviu falar em depressão sazonal? A ciência provou que a luz solar tem um efeito positivo em nosso humor e nos fornece vitamina D natural. Durante o inverno no hemisfério norte, por exemplo, não há tanta luz solar. Muitas pessoas começam a se sentir tristes. Se não houvesse estações, seria melhor você viver em uma região tropical ou mudar para uma. 12. Enormes efeitos no ecossistema. Nós apenas teríamos que encarar isso. Algumas plantas e animais provavelmente não sobreviveriam se não houvesse estações, como aqueles que estavam presos em uma região de inverno ou tropical. Isso significaria um sério transtorno na cadeia alimentar, o que poderia levar a mais extinção. Os seres humanos ainda estariam no topo da cadeia alimentar, mas o que poderíamos utilizar como fonte de alimento provavelmente se tornaria cada vez mais limitado. 13. Modificações nos padrões de sono. Os seres humanos e muitos outros mamíferos têm relógios biológicos internos que nos informam quando é hora de dormir e de acordar. Se um lugar experimenta uma mudança na quantidade de luz solar que recebe, quem mora por lá pode ter falhas no relógio biológico. Há uma regra simples: sabemos que devemos dormir quando está escuro e acordar quando está claro. Se a Terra não estivesse mais inclinada, algumas regiões poderiam ter aumento de horas de sol ou de noite, prejudicando nossa capacidade de dormir. 14. Poderíamos ver mudanças na função cerebral. Um pequeno estudo europeu descobriu que nossa atenção e habilidades de foco são melhores durante o verão e muito piores durante o inverno. Até mesmo a memória de curto prazo foi afetada. Ela foi melhor durante o outono e pior durante a primavera para os participantes. Sem estações, podemos não experimentar essas mudanças, o que pode levar a um crescimento e desenvolvimento lentos do cérebro. Certamente, seria uma receita para um cérebro não saudável. 15. Alterações na pele e no cabelo. Se acontecesse de você ficar preso em uma das regiões de inverno, sua pele e cabelos provavelmente secariam. O ar frio do inverno é sempre mais seco, e seus efeitos não apenas ressecam a pele e os cabelos, como também causam coceira, principalmente em idosos e crianças pequenas. O ar frio pode até deixar os dentes sensíveis. Por outro lado, em uma região tropical, o risco de queimadura do sol é muito possível. A mudança das estações geralmente equilibra tudo, mas sem elas, você estaria em um extremo ou em outro. 16. Poderia ser ruim para o seu coração. Se você ficar preso em uma das regiões de inverno, ficar frio o tempo todo fará com que seus músculos e vasos sanguíneos se contraiam em um esforço para reter o calor corporal. Os vasos mais finos fazem seu coração trabalhar mais do que normalmente para bombear sangue pelo corpo. Isso causa um aumento na frequência cardíaca e, com o tempo, pode resultar em problemas cardíacos. Além disso, você ficaria facilmente sem fôlego e exausto fisicamente. Conclusão: é bom mantermos as estações do jeito que são. A de trem como está e a rodoviária também. O quê? Ah, são as do tempo e não as do transporte. Entendi, foi mal. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Aqui estão mais alguns vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou da direita e permanecer no lado incrível da vida.